Muito interessante esse artigo aqui do Ricardo Sayegh para a Estúdio Conjur, né? Ele fala sobre a inelegibilidade presidencial de Lula, a inconstitucionalidade do quarto mandato. Veja, isso aqui não tem nada a ver com a inelegibilidade do Lula por conta de eventual crime eleitoral que teria sido cometido por escola de samba e não sei o que lá. Não, não, não. É mais do que isso. A visão dele é que a Constituição brasileira só permite uma única reeleição. E o Lula já passou essa reeleição, ele foi reeleito em 2006. De fato, na visão dele, a eleição do Lula em 2022 já foi inconstitucional, tá? E ele explica isso, e realmente você lê na Constituição, a impressão que dá é exatamente essa, né? Ele parte primeiro do princípio básico. O objetivo do regime republicano é haver alternância do poder. Os Estados Unidos, que são um grande exemplo nessa área, né, do Estado republicano, eles têm na Constituição deles, com a 22ª emenda, que só pode se reeleger uma vez, né? O Trump adoraria se reeleger de novo aqui nos Estados Unidos agora, já está claro que ele não pode, né? E o que ele diz é o seguinte: se você lê a Constituição brasileira, ela também fala isso. O Lula não poderia ter se candidatado em 2022, na verdade, né? Deixaram passar essa coisa, baseado na hipótese que não, que proíbe a reeleição consecutiva, mas não. É preciso lembrar na interpretação da Constituição que você parte do estado anterior, que é não haver nenhuma eleição, nenhuma reeleição. Vamos entender esse caso aqui, porque eu acho que ele tem um caso bastante significativo e que pode ser resolvido com a reeleição do Flávio agora, com o Flávio Bolsonaro ganhando a corrida presidencial agora. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Vasco é o time da virada, Colegial Libertária e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, na visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Inelegibilidade presidencial do Lula. A inconstitucionalidade do quarto mandato é o artigo do Ricardo Sayegh, que eu achei muito interessante mesmo aqui. Então tá aqui, ó. Nada é mais doentio e ruinoso para a democracia do que a eternização do presidente da República, ou seja, o mesmo presidente da República ficar indefinidamente no cargo. De fato, isso é um problema, né? Em nossa ordem jurídica, a cláusula democrática constitucional implícita da barreira ao terceiro, quanto mais ao quarto mandato, me parece evidente e inegável. Então a visão dele é que a Constituição brasileira autoriza uma única reeleição e ponto final, e acabou. Não há possibilidade do presidente ser eleito mais do que 2 vezes, tal como acontece aqui nos Estados Unidos também, né? Então, ele fala que os argumentos... Eu não vou entrar em todos os argumentos dele, até para que... lembra, o link para o artigo dele está aqui na descrição do meu vídeo, então se você quiser ler todo o artigo dele. Mas, basicamente, ele coloca, primeiro, que é o princípio republicano. O princípio republicano impede que um presidente se eternize no poder. E, de certa forma, se você imaginar que só é permitida a reeleição simultânea, que é o entendimento atual, né? Ou seja, você só pode se reeleger uma vez enquanto você está no poder, em tese você permite que a pessoa se eternize no poder, porque é como o Putin fez na Rússia, por exemplo. Na Rússia havia essa mesma limitação. O Putin foi reeleito, ele foi eleito nos anos 2000, foi reeleito em 2004, aí em 2008 ele não podia se reeleger. Ele colocou o Medvedev, que é um cachorrinho de estimação dele, para ficar 4 anos ali como presidente da Rússia, mas quem mandava era o Putin mesmo, e depois, em 2012, o Putin voltou de novo. Então, esse é o truque, que inclusive é muito usado. Tem vários prefeitos aqui no Brasil, vários governadores aqui no Brasil, em estados que têm essa característica de terem famílias muito poderosas no poder há muito tempo, né, que usam esse truque. O cara reelege uma vez, aí bota alguém no lugar ali para fazer um mandato tampão e coisa e tal. Isso viola o princípio republicano, viola a ideia de que o positivo da república é justamente você não permitir que uma pessoa se eternize no poder, né? Que, como eu já falei para vocês, muita gente aponta que o regime monárquico, que a monarquia, é melhor do que a república nesse aspecto. Por quê? Porque como o presidente ele só tem 4 anos, ele tem um incentivo muito grande de torrar dinheiro como se não houvesse amanhã. Por quê? Porque ele torrando dinheiro como se não houvesse amanhã, ele vai fazer um monte de coisa no governo dele, vai ficar um bom presidente, vai poder torrar dinheiro, vai poder pagar corrupção, pagar propina para um monte de gente, ajudar os empresários amigos dele, coisa e tal.
E a dívida, bom, a dívida fica para o próximo presidente, foda-se, né? O próximo presidente que se vire com essa dívida, né? Esse incentivo existe, isso realmente é um argumento muito bom em favor da monarquia. Na monarquia você não tem isso, porque o rei vai ser rei a vida dele toda. E quando ele for deixar de ser rei, a eventual dívida que ele deixar vai ser herdada pelo filho dele. Então, ou seja, o monarca, né, o imperador, ele tem um incentivo a não gastar demais, porque, né, isso vai ficar na família dele, né? Então, realmente é um argumento a favor da monarquia, a favor do império. Mas eu já expliquei para vocês que, na minha visão, isso é um argumento que é um problema também, porque, ao contrário da presidência da República, que se for um presidente muito ruim, como é o caso que a gente tem o Lula agora, vamos supor que você tem um imperador muito ruim, né? O Brasil teve a sorte, na história nossa, ter imperadores muito bons, mas Dom Pedro I e Dom Pedro II foram ótimos imperadores, mas vai que chega um imperador ruim, você não tem como tirar o cara. Então é um problema realmente da monarquia, do império, você ter esse tipo de coisa. O cara vai ter que ficar até a morte dele, que provavelmente vai morrer depois de você, então você vai ter que viver a sua vida inteira sob um presidente, ou no caso, um imperador ruim, né? E se você tem uma república que permite que um presidente ruim se eternize no poder comprando a reeleição com o próprio Estado, que é basicamente o que o Lula está fazendo, você está subvertendo a única coisa positiva que você tem numa república, que é justamente essa alternância de poder, você está acabando com ela. E, de fato, o Lula ficou em 2003, depois se reelegeu em 2006, depois botou a Dilma em 2010, era para o próprio Lula voltar em 2014, mas aí a Dilma deu que meio um golpe lá, ela queria continuar no poder e não sei o que lá, e daí ela ficou mais 2 mandatos, mas o planejamento deles era que o Lula voltasse em 2018, e felizmente, né, como teve a descoberta do Petrolão, do Mensalão, as coisas todas, a corrupção toda do Lula, acabou tendo o impeachment da Dilma e esse sonho do PT foi quebrado, pelo menos temporariamente. Mas aí, tragédia das tragédias, o pessoal elegeu o Lula de novo em 2022. Ou seja, está mantendo o PT basicamente de forma inalternada no poder. O Lula está governando o país desde 2003, a verdade é essa, né? Com pequenos intervalos aí que ele não teve controle, ele tem o controle do país desde 2003, né? E daí ele coloca aqui, ó, olha só o que ele diz aqui, ó. Parece-me inexorável que a reeleição do presidente Lula, inclusive a sua candidatura a um 4º mandato presidencial, é inconstitucional, com grande potencial destrutivo à democracia brasileira. O 4º mandato presidencial atenta contra os direitos humanos e é fundamentais de dimensão política do povo brasileiro atinentes à legítima representação democrática, consagrada desde a Declaração dos Direitos do Homem em 1789, na Revolução Francesa, né? Em nosso país, em que somos mais do que um Estado de Direito, como expressamente consagrado na Constituição, fomos além. O Brasil é um Estado democrático de direito. Esse princípio fundamental constitui a subsistência da Constituição da República, promulgada a partir da ruptura com o sistema anterior. Então, o que ele coloca aqui é que na Constituição brasileira sempre foi proibido a reeleição. A Constituição de 88 era proibido a reeleição. Não havia possibilidade de reeleição, né? Lá nos Estados Unidos, ele lembra aqui da 22ª emenda, que proíbe que qualquer pessoa se candidate se já foi presidente 2 vezes, então por isso que o Trump não tem chance agora em 2028, ele vai ter que indicar alguém, e nunca mais. O Obama, os democratas volta e meia lembram do Obama, que seria um candidato muito viável para os democratas, mas o Obama não pode mais ser candidato, ele já foi presidente 2 vezes, ele não pode mais ser candidato, e a visão dele é que, aqui ó, tal previsão da reeleição foi introduzida na Emenda Constitucional 16 de 1997. A reeleição, uma única vez, já se trata de uma exceção constitucional. No texto original de 1988, sequer a reeleição era permitida. Então, quando você faz a emenda para permitir a reeleição, é uma reeleição só. E olha só como é que é o texto na Constituição brasileira, né? Se você vier aqui no artigo 14 aqui da Constituição, só o que diz aqui o artigo 14, né? A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, etc. Pipipipopopó. E aí, no parágrafo 5º, fala aqui, ó, o presidente da República, os governadores de Estado do Distrito Federal e prefeitos, e quem os houver sucedido ou substituído no curso do mandato, poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Repara, aí eles estão dizendo aqui que a reeleição só vale uma vez se for o período subsequente. Se a pessoa ficar fora do mandato, ela pode se reeleger de novo. É o entendimento que tem hoje.
Mas se você partir do princípio que o que havia antes era a proibição completa da reeleição, e agora você pode permitir, aqui, ó, poderão ser reeleitos para um único período subsequente, e ponto final, e acabou, não podem ser reeleitos mais. Esse deveria ser o entendimento correto, ou seja, um prefeito, um governador e mesmo um presidente da República, ele pode concorrer a uma reeleição e ponto final, não pode concorrer a mais nenhuma reeleição, nenhuma outra vez ele pode voltar ao poder no Brasil. Esse seria o entendimento correto face ao princípio republicano que está na Constituição e também ao fato de que a redação anterior vedava completamente a reeleição, né? Isso daqui, ó, foi a emenda constitucional 16, que foi aprovada pelo Fernando Henrique Cardoso em 97 para permitir a reeleição do Fernando Henrique Cardoso, que deixa claro aqui, ó, o presidente da República e governadores de estados poderão ser reeleitos para um único período subsequente e ponto final. Não pode ter outra eleição da mesma pessoa em nenhum outro momento do futuro também. Nesse sentido, segundo ele coloca aqui, a própria terceira eleição do Lula já seria um erro, né? Aqui, ó, nesse quadro constitucional, a ausência de texto literal, tanto que autorize novas candidaturas não consecutivas, quanto que, de outro modo, insira barreira ao retorno dela, há de ser interpretado com cuidado hermenêutico. Então ele fala aqui, ó, a Constituição fala que eles poderão ser reeleitos um único período. Mas aí não fala nada sobre poder ser eleito depois, né, não sendo consecutivamente, né, ele não dá essa limitação. E aí ele entende que a interpretação hermenêutica, lembra, gente, às vezes eu faço a piadinha de hermenêutica pentadimensional tirada do rabo, mas olha só, a hermenêutica em si existe, tá? A hermenêutica é a arte de você interpretar um texto. A hermenêutica constitucional é a arte de você interpretar o texto constitucional. A piada que eu faço aqui é que o STF, de vez em quando, em algumas situações, usa uma hermenêutica pentadimensional tirada do rabo, ou seja, tirada do cu esse negócio, não tem lógica nenhuma, mas eles interpretam o texto do jeito que eles acham melhor. Então, eu não estou criticando a hermenêutica existe e é séria, né? O que eu estou criticando é a forma como o STF está usando essa hermenêutica de forma totalmente freestyle, né? Totalmente livre, totalmente, do jeito que eu quiser eu interpreto essa porra. Tá dizendo não, eu interpreto sim, e pronto, e acabou, né? Então, ele diz aqui, ó, se impõe entender o que significa esse silêncio constitucional. A Constituição diz que pode haver uma reeleição, mas não diz nada sobre outras eleições em outros períodos, né? E o que ele entende, da minha parte, entendo que esse silêncio constitucional não representa a liberação antidemocrática para eternização do poder do presidente da República. O silêncio constitucional jamais poderá ser considerado como liberdade absoluta quando o tema é a captura do poder político central da nação. Um tema tão relevante quanto esse exigiria uma autorização constitucional expressa, que não existe, sendo que, na verdade, o texto da Constituição, que trata da reeleição, usa a expressão único. Fala uma vez, você pode ser reeleito uma vez e ponto, e acabou, não fala mais nada sobre isso. Então, ou seja, o entendimento dele, que eu acho que está correto, né? O Lula não poderia ser reeleito nem para o terceiro mandato dele, nem a eleição, até a eleição de 2022 seria ilegal. Cabe, inclusive, lembrar, por que ninguém entrou na justiça com isso, né? Poderiam ter entrado na justiça questionando esse tipo de coisa lá em 2022. A gente sabe que acabaria perdendo, porque o STF queria botar o Lula de qualquer jeito, né? Queria tirar o Bolsonaro a qualquer custo e sabia que o Lula era o único capaz de tirar o Bolsonaro da presidência, né? Mas ninguém fez isso na época, acabou elegendo o Lula no final das contas, né? E talvez seja uma coisa positiva, porque talvez agora isso tenha uma prevalência maior. O Flávio tem acenado com o fim da reeleição no plano de pré-campanha dele, né? Eu já falei para vocês que eu acho esse tipo de coisa meio arriscado, porque todo presidente fala que não vou querer reeleição, juro que não vou querer reeleger, não sei o que lá. Mas depois que está no poder, que gosta do poder, o poder é gostoso, cara. O poder é uma delícia, bicho. Vou te falar um negócio. Eu nunca tive, não, tá? Eu sou um Zé Mané que nunca tive poder nenhum. Mas eu consigo imaginar que poder é gostosinho pra caramba. As pessoas abrem a porta pra você, fica todo mundo começa a puxar o seu saco. Cara, é uma delícia, bicho. É altamente confortável. Seu saco fica quentinho, com um monte de gente massageando suas bolas ali 24 horas por dia. É uma coisa maravilhosa. Aí as pessoas chegam no poder, elas não querem sair mais. Então todo mundo fala assim, não, eu vou abrir mão da reeleição e coisa e tal, mas aí chega lá, né, e a coisa não é bem essa, né?
Agora, no caso do Flávio, justamente porque ele está fazendo essa aliança ampla aí com um monte de gente, numa posição relativamente desconfortável e coisa e tal, eu imagino que ele pode conseguir realmente cumprir esse plano de reeleição. Seria a coisa mais simples de resolver esse problema. Revoga esse parágrafo 5º da Constituição, dizendo que simplesmente acaba com reeleição, não tem mais reeleição em nenhuma hipótese. A pessoa foi presidente uma vez, nunca mais ela pode ser presidente na vida. A pessoa foi governador uma vez, nunca mais ela pode ser governador na vida. É a maneira mais fácil de resolver isso. Ou então, reescreve aqui, permitindo esse único mandato, poderão ser reeleitos para um único período subsequente, vedada a reeleição para outros períodos. Ou seja, nenhum presidente pode ser presidente por mais do que 8 anos. Ou prefeito, ou governador do Distrito Federal, né? Então, acho uma boa oportunidade para resolver esse problema. Sem dúvida alguma, concordo com a avaliação. O Lula já é inconstitucional o 4º mandato do Lula. O 3º já seria. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.